Contam que o Oxumaré não gostava muito da chuva. Toda vez que ela reunia suas nuvens e molhava a terra por muito tempo, Oxumaré levantava sua faca de bronze contra o céu e fazia ameaças para ele. Com isso ele fazia com que a chuva desaparecesse e no lugar dela surgiu o arco-íris. Um certo dia Olodumaré pegou uma doença que deixou ele cego, chamou Oxumaré que da cegueira conseguiu deixar ele curado. O Olodumaré porém ainda tinha medo de que ele perdesse sua visão de novo, então não deixou Oxumaré voltar para a terra. Para ter Oxumaré por perto, determinou que morasse com ele, e que de vez em quando ele poderia sim viajar para a terra, mas só em visita. Enquanto Oxumaré não vem para a terra, todos podem ver ele com sua faca de bronze no céu, sempre desenhando um arco-íris para estancar a chuva. Oxumaré era um babalaô que atendia o rei de Fé, só que ele não era um homem de muita fama, ele não tinha poder e nem riqueza, ele se sentia meio humilhado como seu pai também já foi, seu pai que era também conhecido como o Senhor do Chalé Colorido. Oxumaré estava tão triste que foi até um adivinho, e esse passou para ele um ritual para se tornar poderoso e também muito rico. Ele deveria oferecer 4 pombos, uma faca de bronze e uma boa quantidade de búzios, que seriam umas conchas especiais. Oxumaré foi obediente e começou a fazer a sua oferenda, mas exatamente nessa hora o rei pediu para chamá-lo. Oxumaré até disse que iria, mas somente quando terminasse a cerimônia. O rei ficou enfurecido com a ousadia de Oxumaré e deixou de pagar uma dívida para ele. Quando Oxumaré retornou para sua casa ele recebeu um chamado de Olokun, que era a rainha de um país vizinho. Ela estava chamando por Eleele porque precisava urgentemente de uma cura para o seu filho. Oxumaré consultou Ifá e fez as oferendas que eram necessárias e conseguiu curar o filho de Olokun. Como recompensa ela deu para ele algumas riquezas, cavalos escravos e um lindo pano azul. Quando retornou à sua casa com todos os seus tesouros ele foi ver o rei e esse ficou muito espantado porque antes Oxumaré era muito pobre e é claro que ele perguntou sobre os presentes. Oxumaré rapidamente falou sobre a cura do filho de Olokun. E o rei, que tinha uma rivalidade muito nata com qualquer pessoa, não queria parecer menos que Olokun. Então deu para Oxumaré uma roupa vermelha e muitos presentes, e foi dessa maneira que Oxumaré se tornou rico e respeitado. Oxumaré era um rapaz muito bonito e muito invejado por vários homens. Suas roupas tinham todas as cores do arco-íris e suas joias eram tão brilhantes que dava para perceber até mesmo de longe. Todos queriam se aproximar do belo Oxumaré, mulheres e até mesmo homens queriam seduzir ele para se casar, mas o Oxumaré, por incrível que pareça, era muito contido e solitário. Preferia andar sozinho por toda a abóbada celeste onde todo mundo costumava ver ele em dias de chuva. Uma certa vez no meio desses passeios pela abóbada o Xangô acabou vendo Oxumaré com toda a sua beleza, seu traje e seus metais. O Xangô sabia da fama do rapaz que ele nunca deixava que alguém se aproximasse, então ele preparou uma armadilha para que ele pudesse capturar o homem do arco-íris. Então ele mandou algum de seus homens para convidar o Oxumaré para uma reunião que aconteceria em seu palácio, e quando Oxumaré deu um passo para entrar na sala do trono os guardas de Xangô fecharam todas as janelas e também portas, deixaram Xangô e Oxumaré juntos trancados ali dentro. O arco-íris, é claro, ficou desesperado, começou a tentar fugir de tudo quanto é jeito. Todas as portas e janelas estavam trancadas pelo lado de fora. Xangô tentava de toda maneira possível pegar o Oxumaré e deixar ele em seus braços, mas o Oxumaré parecia quase que um peixe, ficava sempre escapando, escorregando de um lado ou do outro. Não vendo outra maneira de se livrar, o Oxumaré começou a pedir ajuda, pediu ajuda para Olorun, e Olorun escutou a sua súplica no momento em que Xangô estava quase que finalmente conseguindo prender o Oxumaré. De repente, do nada, o homem do arco-íris começou a se tornar uma cobra. O Xangô, vendo aquilo, começou a sentir muito nojo e muito medo e largou o Oxumaré. A cobra começou a se mexer pelo chão fazendo movimentos rápidos e sinuosos. Ela começou a procurar um lugar para escapar, mas não demorou muito. Ela achou um buraco que ficava entre a porta e o chão e por ali ela escapou. Por ali escapou o Oxumaré. Foi assim que o Oxumaré conseguiu escapar da armadilha e dos braços de Xangô. Quando tanto Oxumaré quanto Xangô foram feitos orixás, foi o orixá do arco-íris que teve que levar a água da terra para o palácio de Xangô lá na terra de Orun, no mundo espiritual, mas o Xangô nunca mesmo, por mais que tentasse, conseguia se aproximar do Oxumaré. Oxumaré era o filho de Nanã, o orixá feminino que era responsável pelo homem na terra. No seu destino estava escrito, por mais incrível que pareça, que por 6 meses ele deveria ser um monstro, e nos outros 6 meses ele deveria ser uma linda mulher. De pouco em pouco a mulher com Oxumaré tinha se tornado, começou a se revoltar contra a própria mãe. Tudo isso porque, por mais que ela tentasse, nunca conseguia ter uma relação de amor saudável com alguém. Isso porque, quando estava tudo bem entre
Ela e o companheiro, ela acabava se tornando um monstro. Isso assustava e fazia com que seu amante fosse embora. Um certo dia, Oxumaré acabou se encontrando com Exu, o orixá mensageiro. O Exu acabou fazendo que o conflito que tinha entre Ananã e Oxumaré ficasse ainda maior. O Exu conseguiu colocar na cabeça de Oxumaré que Ananã que deveria pagar pelo tormento que seu filho passava. O Exu também falou para ele que ele deveria tomar a coroa de que pertencia à sua mãe Nanã. Oxumaré então foi até o palácio de sua mãe e com sua forma de serpente começou a aterrorizar todos que estavam presentes. Ananã suplicou para que ele não matasse ninguém tentando distrair ele do seu objetivo, mas no fim não teve jeito. Nanã teve que entregar sua coroa e Oxumaré foi coroado rei. Oxum era mulher de Xangô, mas ela vivia quase sempre enrabixada por Oxumaré. Oxumaré era o mais bonito e atraente dos homens daquele lugar, e isso, é claro, encheu Xangô de ciúmes. Um certo dia, não aguentando mais a possibilidade de perder a sua Oxum para Oxumaré, ele decidiu convocar o seu rival para um duelo. Quando os dois finalmente se encontraram, começaram uma luta que durou por 3 dias e 3 noites. O Xangô era o mais habilidoso dos guerreiros, ele já venceu várias batalhas e venceu muitas guerras. Do outro lado, o Oxumaré usava sua habilidade de domar as cobras. Algumas vezes até mesmo se transformava em uma, para que conseguisse escapar dos ataques mortais do machado do Xangô. Mas o Xangô venceu, ele matou o Oxumaré, e todos choraram a morte de um moço tão bonito. Até mesmo a sua mãe, a inconformada Nanã. Ela procurou a ajuda de Olodumaré, que vendo a morte de Oxumaré, transformou ele no arco-íris para ficar sempre vivendo nos céus.